Boa noite, queridos irmãos. Estamos dando início ao nosso culto solene nessa noite. Culto que tem como finalidade adorar e exaltar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você nessa noite a, por um momento, estar guardando o seu coração para adorar e bem dizer ao nosso Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E principalmente, meus irmãos, nesse dia tão especial, dia 9 de maio, dia das mães, dia em que nós podemos agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos a nossa mãe, aquele que tem a sua mãe viva, tenha ela como objeto de satisfação no Senhor. É aquela que ainda perdeu sua mãe, aquele que não tem sua mãe, que já faleceu, já deixou esse mundo, que em nome de Jesus as lembranças e o exemplo que ela deixou sejam parte da sua caminhada, e que em nome de Jesus esse dia seja não só um dia para que nós venhamos a confraternizar por meio de presentes, mas possamos usá-lo para bendizer e exaltar o nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Termos pais, termos o pai e a mãe, é uma dádiva do Senhor, é uma graça que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Meus queridos, quero convidar os queridos aqui, nesse momento que damos início ao nosso culto, vamos fazer uma oração de exaltação e glorificação ao nosso Deus. Convido a nossa irmã, dona Seleucia, que faça essa oração de exaltação e glorificação ao nosso Deus para o início do nosso culto, em nome de Jesus. É verdade, meu Deus. Amém, glória a Deus, meus queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler dos versos 6 ao 9. Versos 4 ao 9. Deuteronômio 6, meus irmãos, dos versos 4 ao 9. Vamos fazer de forma responsiva. Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 ao 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Nós temos o costume, como cristãos, colocarmos dentro de casa, às vezes um quadro com uma frase bíblica, um texto da palavra de Deus, um enfeite, alguma coisa, para que, olhando aquele versículo, nós venhamos a buscar, através daquele versículo, força, fé, esperança, porque a palavra do Senhor, ela é força, a palavra do Senhor, ela tem poder, a palavra do Senhor, ela traz ânimo, a palavra do Senhor, ela traz esperança, ela traz vigor. E aí, meus queridos, Deus está trazendo para o povo de Israel um exemplo para que eles possam praticar nas suas vidas, para que eles possam testemunhar seus filhos e também levar adiante até da igreja, que hoje é exemplo, que copia aquilo que o povo de Israel recebeu de Deus, porque nós também nos espelhamos pela palavra de Deus, nós também observamos o que a palavra de Deus tem para nós, e assim podemos trazer para a nossa alma, para o nosso coração, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. Por isso é muito importante, nessa noite de culto, de agradecimento, de exaltação ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, também lembrarmos da palavra do Senhor como sendo o alicerce da nossa fé, em nome de Jesus. Vamos também então, meus queridos, nessa noite, entoar o hino número 49. Vamos adorar o nosso Deus com o hino número 49,
sempre vencendo. Dos fortes a vitória, meus queridos irmãos, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Essa é uma verdade que nós devemos praticar nas nossas vidas, que nos faz vencer, que nos faz seguir adiante. É a força do Senhor em nós, é a providência do Senhor nas nossas vidas, é a graça do Senhor sobre a sua igreja que faz com que ela persevere. Meus queridos, vamos agora abrir nossas Bíblias no Salmo 51. Vamos passar para o momento de confissão de pecados. E vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51. Vamos ler dos versos 3 ao verso 7. Salmo 51, dos versos 3 ao verso 7. Que diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esse, meus irmãos, é um momento oportuno para que nós venhamos a confessar ao Senhor os nossos pecados e as nossas falhas. Talvez dessa semana tenha sido uma semana difícil, uma semana de desafios, uma semana em que o nosso velho homem talvez foi trago inoportunamente, não deveria vir, mas de vez em quando ele quer dar lugar, ele quer tomar o lugar do Espírito. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, continue nos ajudando a estar sempre buscando uma vida santa na presença do Senhor. Vamos orar, e depois de 1 minuto de oração, quero pedir à nossa irmã Heloísa que esteja quebrando o silêncio com uma oração audível em nome de Jesus. Curvemos nossa cabeça
e vamos confessar nossos pecados em nome de Jesus. Amado Deus, nosso bondoso Pai, misericordioso, Deus de graça, Deus de poder, Deus que não nos olha segundo os nossos merecimentos, mas está sempre diante de nós com o olhar de um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai dedicado, ó Pai, que está sempre, ó Deus, com suas mãos estendidas a nos amparar, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que não somos merecedores desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, porque, ó Deus, em todo o tempo, ó Deus, nós decepcionamos ao Senhor, nós entristecemos o Teu Santo Espírito, ó Pai. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante do Senhor, arrependido, ó Deus, dos nossos maus caminhos, dos nossos passos errantes, ó Pai, e pedir ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e venha perdoar, ó Deus, as nossas iniquidades, o pecado do nosso coração, venha perdoar a nossa mente, ó Deus, que vaga, ó Deus, por caminhos tortuosos, nosso coração, ó Deus, que nos leva, ó Deus, para longe de Ti, ó Pai, nossa língua, ó Deus, perversa, ó Pai, nosso olhar malicioso, ó Deus. São tantas as maneiras, ó Deus, que temos, ó Deus, que pecamos contra o Senhor e entristecemos o Teu Santo Espírito, ó Deus. Mas neste, ó Deus, momento, nós queremos, ó Deus, confessar, ó Deus, que somos pobres, somos pecadores, somos imerecedores da Tua graça. Somos, ó Deus, servos imundos, ó Deus. Mas o Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, lavou todos os nossos pecados, ó Deus, e nos perdoou, ó Pai. Mas, ó Deus, nós queremos, ó Deus, neste momento, confessar ao Senhor e dizer ao Senhor, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a nossa fragilidade, ó Deus, perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa ambição, ó Deus, perdoe, ó Deus, todos os nossos atos, ó Pai, que denigrem a Tua imagem, ó Pai, que nos faz, ó Deus, distante do Senhor, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, a buscar a santidade diante do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a chegarmos ao Senhor, ó Pai. A buscar a Tua palavra, ó Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, ó Pai. Nos ensine a ser santos como Jesus foi santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, lava-nos completamente, ó Deus, quebra-nos, ó Deus, e faz de nós um vaso novo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, depois de nós confessarmos o nosso pecado e termos a certeza de que o Senhor nos perdoou, vamos agora entoar o hino número 62, Gratidão. E nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer ao gasofilácio os dízimos e as ofertas do Senhor. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço a missão do trabalho
estar orando, sagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Pai, glorioso Deus, Deus de excelso amor e infinita graça, queria, Senhor, neste momento agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe na tua casa, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome, Senhor, pois só tu és maravilhoso e bendito, Senhor. Grandioso Deus, obrigado também pela oportunidade de trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos à tua casa, Senhor. E grandioso Deus, continue prosperando e abençoando cada família, Senhor. E Pai, também te clamo, Senhor, por aqueles necessitados, Senhor, que estão esperando, Senhor, uma porta aberta de trabalho, Sim, Senhor. meu Deus. Grandioso Deus, que o Senhor abra essa porta, direcione, Senhor, e que eles venham, Senhor, dar honras e glórias à tua casa pelas bênçãos recebidas, Senhor. Grandioso Deus, é o que eu te peço nesta noite, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Agora, meus queridos, temos a oportunidade de adorar e exaltar o nosso Deus com a equipe de louvor. Eu quero convidar os queridos irmãos que estejam se preparando. Enquanto isso, eu vou ler aqui o texto do Salmo 147, do versos 1 ao 7, que diz assim: Louvai ao Senhor porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os de corações quebrantados, lhe pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. Seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Senhor nessa noite, meus queridos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Hoje, é um dia especial que é separado para comemorar o Dia das Mães. Mas, na verdade, o Dia das Mães é todo dia, Porque mãe se preocupa todo dia. Mãe é aquela que fica doida quando o filho está doente. Quando o filho pede uma coisa, A gente às vezes deixa de fazer para a gente para fazer para os filhos, Na maioria das vezes nós fazemos isso. Nós nos esquecemos de nós e lembramos mais dos nossos filhos. Então, mãe é guerreira sempre, E todo mundo fala que a gente só sabe o valor de uma mãe depois que nós nos tornamos mãe. E é verdade, A gente vê o tanto que uma mãe faz por um filho. Não vamos tirar mérito dos pais, não, porque nós sabemos também que os pais são uma figura muito importante na vida dos filhos, E também é o mês em que nós comemoramos o mês da família, Da família presbiteriana. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada família aqui, Cada chefe de família, Nós sabemos que hoje quão difícil é, manter uma família na presença do Senhor. E que Deus possa estar sustentando cada família dessa igreja, cada um que compõe essa família, que é a família de Cristo. Amém? Today
Deus pode restaurar tudo que está quebrado, tudo que está necessitando de ajuste na família. É só Deus que pode construir. Convidar aqueles que puderem para estar se colocando de pé, que nós possamos nessa noite estar entregando os nossos corações ao Senhor, estarmos nos doando a Ele, porque somente Ele pode renovar o nosso ser e pode transformar as nossas vidas. Te dou meu coração.
né? Ele é nosso, nós somos dele, né? Rei eterno, tu és meu, para sempre te adorarei, e que nós possamos verdadeiramente para sempre adorarmos o nosso Deus.
Glória a Deus, meus queridos. Que louvor abençoado. Deus seja louvado. Meus queridos, agora momento que as crianças vão para as suas salas participar da aula especial. Não tem? Dá para ficar, né? Um pouquinho, né? Então tá. Então hoje as crianças vão ficar aqui no templo, quietinhas, né? Atentas para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. E como nós estamos, meus irmãos, usando esse tempo do mês de maio como mês da família, e estamos trazendo nos domingos sempre uma mensagem voltada para a família. Hoje de manhã na escola dominical nós tivemos o pastor Luiz Fernando, que trouxe a mensagem 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, né? Se eu não me engano, falando sobre a avó e a mãe de Timóteo, a importância dessas duas mulheres na vida de Timóteo. E hoje à noite, como é importante também pensar sobre a família, nós convidamos o diácono Alexandre para trazer a mensagem do Senhor para a igreja nessa noite. Então, quero convidar o diácono Alexandre que esteja aqui à frente trazendo a mensagem do Senhor. Um pouquinho mais alto que o pastor. Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus esteja sobre todos nós. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias. Eu vou usar o celular aqui porque eu não estou enxergando a letra aqui da minha Bíblia, sabe? Então eu vou usar o celular, tá bom? Não gosto de usar muito não, mas a letra diminuiu de uns dias para cá, tá bom? Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler 4 versículos aqui. Primeiro, Jó capítulo 1, versículos, o primeiro versículo, o segundo, o quarto e o quinto, tá? Vamos saltar o 3. Jó capítulo 1, versículos 1, 2, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Iam seus filhos à casa uns dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia já continuamente. Palavra do Senhor, um pouquinho de diferença, que eu acho que a minha, essa aqui dá uma diferença aí de algumas palavras aí, sinônimas, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de podermos ouvir a palavra do Senhor, conversar sobre a mesma, meu Pai. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações ensinamentos preciosos para o nosso dia a dia, preciosos para a nossa vida espiritual. Que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, que eu seja a boca do Senhor para falar para essa mensagem ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar sobre família torna-se até um pouco, um assunto até mais fácil. Às vezes,
em a gente pensar sobre alguns outros assuntos que a gente, às vezes, precisa estar pregando, ou às vezes ensinando em ocasião de escola dominical, em outras oportunidades. A melhor coisa que a gente tem é família, né? Eu tenho costume assim de dizer e pensar que difícil é o grupo de família. Mas a família é boa, é bom, né? A gente administrar os grupos de família, lá no Zap, é mais difícil, pastor. Mas família é algo precioso na vida da gente. Eu sei que o pastor Luiz Fernando, ele nos ensina, assim, até tecnicamente, né, fala sobre família, que ele tem um elevado conhecimento nessa área e da sua formação, né? Então, assim, família é algo precioso para as nossas vidas, de suma importância, o homem e a mulher constituir família. Isso é muito bom, né? Às vezes nós passamos por momentos ou ouvimos algumas palestras, por exemplo, que vai nos ajudar bem como a gente caminhar como família, principalmente famílias que passam por alguns problemas específicos, né? É muito bom que ouçam palestras evangélicas, palestras para ensinar, direcionar, né, a família para chegar a viver bem, em harmonia, né? E a gente percebe, mas com o decorrer do tempo, a gente começa a ter alguns fios de cabelo branco, a gente constitui família, e a gente começa a ver assim, que família, cada uma tem seu jeitinho, né? Às vezes, algumas coisas, tem famílias que têm o costume, e a gente acha assim, puxa vida, eu ouvi numa palestra que é isso e aquilo, mas a família tem um jeito, cada um tem um jeitinho, né? Cada um. Tem família tem pessoas que têm o cantinho dele no sofá, o pai tem o cantinho no sofá, né? Que é gostoso, né? Lá em casa, via de regra, né? Costuma eu chegar em casa, e a gente senta no sofá para assistir televisão. Né? O João, ele tem o ladinho dele, e sempre eu falo com ele, ô filho, senta aqui nesse cantinho que o papai reservou para você aqui. Ele já não está gostando muito de sentar, de deitar no cantinho, mas não. Mas sempre tem um cantinho específico. Lá tem o lugar que a Heloísa fica, e tem o meu, e tem o cantinho dele lá. Por via de regra, a gente fica sempre juntinhos ali no sofá, né? Agora, na hora dele dormir, eu sei que os pedagogos falam que não pode, mas como a Heloísa é pedagoga também, ela não falou que não pode, nós dois deitamos na cama dele, porque tem uma cama de casal, nós dois deitamos na cama dele. Eu, particularmente, eu durmo muito, mas depois nós acordamos e vamos para a nossa cama e ele dorme. Então, ela é pedagoga, ela falou que não falou nada ainda não. Então, cada família tem seu jeitinho de viver, de levar a vida, de fazer suas coisas, tem as suas práticas de leitura. Lá em casa eu leio o mesmo texto que eu leio de manhã, a hora que eu saio, por exemplo, essa semana nós lemos o livro de João, por exemplo. O mesmo que eu leio é o que o João vai ler e o que a Heloísa lê. Eles aproveitam, eu deixo aberto lá na mesa, porque eu saio mais cedo. Então, depois eles leem juntos o mesmo texto. Assim, a gente tem pegado muito esse costume, tem dado muito certo para nós. Então, de forma assim que cada um tem a sua forma de viver em família. E é bênção, né? Alguns têm alguns costumes que não são costumes aceitáveis, né, para famílias cristãs, né? Mas vivem lá em grupos, né? E vivem da forma que cada um pensa que deve viver.
que não é o nosso caso, mas cada pessoa tem a sua forma de levar, de viver em família, e isso é muito bom. Então, a família é algo muito precioso para nós, cristãos e não cristãos. E então a gente percebe isso principalmente quando a gente constitui família, né? Quando a gente vive com irmãos e mãe, pai, ela tem o jeito, depois a gente tem que adaptar-se a uma forma da gente. E isso é uma coisa muito boa. Eu falei no início que o família é uma bênção, o grupo de família que é mais difícil de administrar, lá do Zap, né? Mas eu estou trabalhando esse projeto já, como administrar o grupo de família. Depois eu passo para vocês, que esse projeto é meu, então depois eu passo para vocês. Mas família é uma bênção. Eu lendo sobre o livro de Jó, por exemplo, e a gente percebe assim que a nossa visão muito se dá nos acontecimentos com Jó, né? Sempre a gente vê o livro de Jó naquilo que aconteceu com ele na sua vida. Eu até gosto de uma frase que tem uma pessoa que fala, o Leandro Silva, ele é arqueólogo, né? Ele fala assim que do conflito cósmico dentro de Jó. Eu até gosto dessa maneira que ele fala, mas a gente sempre olha a Jó pelo aquilo que aconteceu com ele, né? A gente até lê o primeiro versículo e foca muito no sofrimento de Jó, nas respostas de Jó e naquilo que Jó representa, né? Na sua paciência, nas suas enfermidades, para nós. Então, nós focamos muito nisso. Mas eu deparei com esse texto do primeiro capítulo e não queria que a gente focasse no sofrimento de Jó e nem naquilo que ele vivenciou. Mas eu tentei assim focar em como Jó criava sua família. Como Jó criava sua família. É um texto que eu entendo que ele até é autoexplicativo, porque ele fala bem diretamente como que era a reação de Jó com seus filhos, né? Era uma família numerosa, né? Uma família de vários filhos e filhas, né? Eram 7 filhos e 3 filhas, entendendo bem que filhos desobedientes não existe só nos dias de hoje, pais irresponsáveis não é só nos dias de hoje, mas naquele tempo também havia. Tanto é que Jesus ele fala da questão do filho pródigo, por exemplo. Então a gente vê que existia filhos rebeldes, existia pais que não cuidavam dos filhos, existiam famílias que não cuidavam dos filhos. Josué, por exemplo, ele em determinado momento falou assim: olha, vocês podem até seguir outros deuses, mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, porque havia uma rebeldia do povo em geral, de famílias, que constitui uma família, uma sociedade, são famílias, né? Então, Jó era pai de numerosos filhos, ao todos 10 filhos, né? Um homem íntegro, um homem justo, muito rico, família numerosa. Nós sabemos bem que, se não souber muito bem coordenar, né, o negócio não dá muito certo. Mas Jó, ele conduzia a sua família. Jó ele conseguia conduzir a sua família numerosa, né? Ele conseguia
cercar a sua família, né, de cuidados especiais, né? Então, assim, é muito interessante, é muito oportuno nós pensarmos na questão de criar nossos filhos, criar nossa família, cercando-os de cuidado. Preciso cercar de cuidado, assim como Jó fazia com a sua família. E algo interessante acontece nesse texto, eu acho que alguns poucos, se tiver alguns repetindo, eu não conheço, mas pode ter, eu não conheço toda a Bíblia, mas os seus filhos, ele ensinou os seus filhos também a serem unidos uns com os outros, né? Então nós vemos nesse texto aqui também que havia uma união entre os seus filhos. O texto fala assim que os seus filhos iam uns com os outros nos banquetes, né? Então, um ia almoçar na casa do outro. Os filhos, por questão cultural, talvez seria normal assim chamar os filhos, os homens, né? Porque o texto destaca que ele chamava até as irmãs mulheres, às vezes, para participar desses banquetes. Então, não só Jó, ele conseguia coordenar essa família numerosa, como também ele ensinava essa família numerosa a ser unidos mesmo uns com os outros, banqueteando, almoçando, fazendo refeições juntos, né? Porque fazer refeições juntos é que o negócio às vezes azeda. Na hora ali da muvuca. Hoje não está podendo reunir, né? Mas quando se reúne, está todo mundo ali esperando o almoço ali, né? Pode acontecer de tudo. Minha família é família numerosa também. E Jó, ele ensinou para eles que eles precisavam ser unidos. Precisavam ir uns nas casas dos outros. Que bênção, né? Provavelmente aqui não só eles marcavam almoço na casa uns do outro, mas Jó também, possivelmente, né? Ele também se fazia presente ali, ocupando ali a cadeira mais alta da mesa, como sendo o chefe ali da turma. Ele estava ali presente, ensinou seus filhos, eles convidavam suas irmãs, às vezes com genros, com a sua família toda ia ter com eles ali, né? Então era uma bênção aquela união que eles tinham. O texto também nos fala que Jó, ele oferecia sacrifícios também. Jó, ele pensava assim que poderia ter ocorrido algo e seus filhos ter pecado contra Deus, não ter pedido perdão, ter blasfemado, e ele levantava de contínuo, orava a Deus, né? Pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus parentes ali, né? Então Jó, ele foi um homem um exemplo muito grande em termos da criação de família. Jó foi um exemplo muito bom de ser seguido. Orar pelos filhos, né? Orar pelos filhos de contínuo, na madrugada ele sempre fazia coisas especiais a Deus para interceder pelos seus filhos. Então são coisas que nós podemos aprender com Jó nos tempos difíceis que nós vivemos, tempos complicados que nós vivemos. Então, meus irmãos, nós podemos pensar que criar família não é fácil, não. Não é fácil, não. Talvez as frases
os mais frases a gente ouvimos hoje em palestras sobre família, que não é mole, não é fácil nós criarmos famílias, nós criarmos filhos, manter casamento e etc. com relação a isso. Não é fácil. Mas com a ajuda das Escrituras, nós podemos ter famílias abençoadas, podemos ter filhos obedientes, podemos ter esposas abençoadas. Esposa, bênção, né? Jó perdeu tudo, mas a esposa estava ali. Nem que seja para talhar o Jó, mas ela estava ali. Ela estava ali, presente. Jó, meu filho, não é possível que você vai continuar nessa, né? Mulher, meu pai do céu. Então nós podemos, com a ajuda das Escrituras, termos famílias abençoadas, temos filhos obedientes. É isso que as Escrituras nos mostra através dessas de Jó, que família é algo de suma importância. Então nós podemos pensar num assunto assim, família é um assunto tão importante que nós precisamos sim aprender sobre ela. Por isso que o mês de maio é reservado à família, reservado a sempre a gente tem vários trabalhos especiais sobre família, porque família é muito importante. Eu pensei num tema muito específico que fala assim: cercando nossa família de cuidados especiais. É um tema, cercando nossa família de cuidados especiais. Por que nós devemos cercar nossas famílias de cuidados especiais? Principalmente porque nós vivemos em tempos difíceis, dias maus, dias terríveis para nós criarmos as nossas famílias, para nós vivermos, para nós criarmos as nossas famílias, para nós conduzirmos a nossa família para sempre lugares seguros. Nós temos que cercar nossa família de cuidados especiais, porque há muitas ofertas no mundo, que essas ofertas, muitas vezes, elas concorrem com aquilo que nós oferecemos para os nossos filhos, dentro das nossas próprias casas, os nossos filhos, nossos familiares, nossos sobrinhos, nossa esposa. Muitas coisas são oferecidas para ele fora do âmbito familiar, né? E isso, muitas das vezes, provoca confusão na mente dos nossos filhos, né? Provoca muita confusão na mente deles, crianças, adolescentes, jovens. Então, e essas confusões na mente que eles têm, que muitas vezes provoca, leva eles à rebeldia. Nós vivemos um período no Brasil, por exemplo, década de 60, 70, final de 50, 60, 70, né? Que era moda ser rebelde, pastor, né? Era moda ser rebelde. Família inteira. As pessoas queriam, as pessoas que tocavam ali um órgão, um piano, já não queria mais, já queria tocar uma guitarra bem potente e ir para o lado do rock. Havia coisas terríveis acontecendo na nossa sociedade, festival Woodstock acontecendo nos Estados Unidos, John Lennon, Beatles, e coisas acontecendo, e as pessoas, era moda ser rebelde. Havia um ditado que fala: vai proibido proibir. O negócio é liberar mesmo, né? E o qual a nossa sociedade sofreu muito essa influência desse período, trazendo muita rebeldia para dentro das casas, dentro dos lares, né? Lares cristãos sendo atingidos de cheio com essa ideologia, com esse pensamento que ensinava o mundanismo, que ensinava a rebeldia dentro das famílias. E nos nossos tempos também não é diferente. Aliás,
nos nossos tempos, tornam-se até muito mais complicado do que naquele tempo. Por quê? Porque aquela rebeldia que eles disseminavam entre os jovens, disseminavam entre as famílias, muitas vezes era muito exterior, pastor. Era muito exterior. Às vezes era deixar um cabelo crescer, uso de entorpecente, era música eletrônica não, era música mais batida, era um rock, era algo dentro dessa linha, mais do exterior, era uma vestimenta, né, diferenciada do tradicional da época. E o que nós vemos hoje é algo mais sorrateiro, é algo mais interior. Eu estava conversando com um rapaz um dia desse, as pessoas estão radicalizando dentro de casa. As pessoas estão achando que sabem tudo de religião, tudo de Deus, dentro de casa, vendo documentário na Netflix, na televisão e em outros lugares. É algo sorrateiro, algo interno que acontece na mente das pessoas, posicionando elas contrário ao Evangelho, contrário às coisas que são de Deus, contrário a pensamentos que são pensamentos que deveriam fazer parte não só da igreja, mas da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade constituída na sua maioria de cristãos. Então nós vemos uma avalanche de pensamentos que tentam destruir as famílias, destruir os filhos, destruir os pais, as mães de famílias. Então todos estão sofrendo esses ataques fulminantes das coisas mundanas que entram sorrateiras dentro das nossas casas, dos nossos lares, do nosso trabalho, da escola e de outros lugares de convívio da nossa sociedade. Por isso que nós temos que cercar nossa família de cuidados especiais. Meus irmãos, devemos cercar nossas famílias com cuidados especiais, porque os dias são maus. Eu tenho me acostumado muito a dizer assim que os dias são proféticos. Eu tenho acostumado a dizer assim que os dias são dias de acontecimentos proféticos. Da mesma forma que no início ali de Gênesis eles presenciaram tantos acontecimentos vindo de Deus visualmente, né? Por exemplo, abriu o Mar Vermelho na frente, todos viram, os israelitas viram a mão de Deus poderosa, exércitos sendo massacrados, muros sendo desabando, muralhas incríveis, desabando a poder de toques de cornetas. Assim, e todo o povo via. Nós também estamos vendo nos nossos dias grandes acontecimentos. Vou pegar o termo emprestado do que dizem por aí, acontecimentos apocalípticos acontecendo nos nossos dias. Então nós temos visto isso visualmente nós vemos as coisas acontecerem, porque os dias são dias maus, e nós precisamos ensinar a nossa família, os nossos filhos, que os dias são maus, os dias são dias difíceis, são dias terríveis, os quais nós estamos vivendo, né? Um dia desse, uma reportagem sobre a Índia, e a repórter falou assim: os céus estão em chamas na Índia. Era vários incêndios queimando corpos, né? Não questão de colapso, mas é costume deles também fazer incineração. Muita gente. E ela falou assim: olha, os céus estão em chamas, né? Pela reportagem, você olhava, o céu estava vermelho, fumaça, de um negócio assim, complicado de entender. Só mesmo nós que temos essa visão bíblica
Nós que temos que ensinar nossos filhos que os dias são maus, os dias são difíceis mesmo, né? Por quê? Porque nós estávamos sendo criados em dias maravilhosos. Era celular, notebook, festinha, shopping para comer Burger King, para comer lá no Burger King. Vai comer o Burger King não, né? Mas vai comer lá no Burger King, que é sanduíche gostoso, lá no McDonald's e tal, e no sábado também, passeio. Nós estávamos assim, né? Nossos filhos estavam assim. Tinha dia que o João falava, podia ir lá no shopping ali, comer um sanduíche lá, papai, né? Vamos lá, vamos comer um sanduíche, né? E as pessoas, nós estávamos tudo tranquilo, né? E de repente tudo começa a acontecer. Então nós precisamos ensinar nossos filhos, ensinar nossa casa, que os dias são dias maus, são dias difíceis, né? São dias que a televisão realmente, o jornal fala realmente a verdade. Não há uma visão de melhora dessas situação, porque uma coisa vai emendando na outra. É igual o preço da carne, né? Não, o preço da carne é por causa da chuva. Choveu. Não é chuva, é a soja. Não é a soja, é o farelo. Não é o farelo, não tem criação no pasto. Então, cada coisa vai levar uma coisa acarreta a outra. Então, é por isso que nós temos que cercar nossa família de cuidados muito especiais, para que eles possam conhecer, né? Conhecer a Deus, conhecer que nós estamos vivendo esses momentos aqui, mas nós almejamos a glória com o Pai. Nós estamos esperando algo muito maior para acontecer, algo muito maior vai acontecer. Eu estava vendo no G1, eu já falei com vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de mexer com celular e essas coisas. Já falei com vocês numa outra pregação. Mas eu sei abrir no G1 aqui, pelo menos. E estava falando de uma nave lá, eu acho que é uma nave da China que ia cair. Ela caiu no Oceano Pacífico, mas falou assim, olha, vai cair em área habitada. E a miséria do negócio tem altura do prédio de 10 andares. O pessoal da China tá de brincadeira, né? É igual a turma do fundão. E aí, os cientistas, né, o pessoal de observação da NASA lá, querendo saber esse acontecimento especial, esse acontecimento horrível que iria acontecer, e aconteceu no dia de hoje. Mas nós cristãos precisamos ensinar aos nossos filhos, nossa família, que algo também muito especial vai acontecer a qualquer momento, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando as coisas estiverem caminhando de mal a pior, nosso coração tem que estar cheio dessa palavra, cheio dessa esperança, a esperança que Ele virá nas nuvens, e nós iremos encontrarmos com Ele, né? E nós estamos vivendo esses momentos agora, o apóstolo Paulo, ele, em determinado momento, ele falou, agora a salvação está mais perto. Agora está mais perto. Então, eu digo a vocês, agora está mais perto. Dia desse eu conversando com um irmão, e a respeito de um amigo em comum que nós temos, nós falamos, agora, irmão, agora nós vamos deixar de seguir esse Deus maravilhoso, agora que nós temos que perseverar, né? Então, nosso coração e o coração da nossa família tem que estar cheio disso, tem que estar cheio dessa palavra, tem que estar cheio dessa esperança. Isso é cuidado especial que nós temos com a nossa família. Porque o que nós temos dado à nossa família? Muitas vezes, irmãos, o que
o que o mundo nos diz até nos dias de hoje, a maneira que eles querem nos ensinar a criar a nossa família é dar tudo o que ele quer, né? Dar tudo que ele quer, dar presente no dia das crianças, fora do dia das crianças, compra notebook para ele, compra tablet, compra celular, fazer de nós famílias inteiras de consumistas, pessoas que consomem, pessoas que compram, pessoas que você abre, vai no quarto da criança, está cheio de brinquedo, está cheio de coisa, e cada vez mais nós queremos fazer isso, agradar nossos filhos, e aí nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda, que isso não é um cuidado especial que nós estamos dando à nossa família, não. O cuidado especial que nós damos à nossa família é ensinar a viver na graça, no conhecimento de Deus. Assim como Jó ensinou a sua família, nós temos que pegar esse exemplo, mais um exemplo de Jó, cercar nossa família de cuidados muito especiais, cuidar da nossa família, não deixar que o mundo cuide da nossa família. Nós temos que ter as nossas normas, não deixar que o mundo ditem as normas que nós temos que ter dentro da nossa casa. Mas nós precisamos, cada vez mais, buscar a cuidar de uma maneira muito especial dos nossos entes queridos. E aí nós pensamos que nós temos dado aos nossos filhos, que nós temos dado à nossa família, para que eles possam viver bem nessa terra. O que nós temos feito para que eles possam viver bem nesse curto período que nós vivemos nessa terra, se muitas das vezes nós não conseguimos passar para eles um conhecimento verdadeiramente de Deus. Eu digo a cada um dos irmãos que, da mesma forma que quando eu iniciei, eu falei que as pessoas estão se radicalizando dentro de casa, os nossos filhos, é preciso que eles conheçam a Deus para que eles não forjem ferramentas contra o Evangelho. Normal, muitas vezes a gente vê ainda jovens, pessoas ainda muito jovens, que tudo que você quer passar para eles sobre o Evangelho, ele tem ferramentas contra aquilo que você está falando. E é muito normal, às vezes, irmãos, eles serem filhos de pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas evangélicas, servos de Deus. E é muito normal serem isso. Por quê que isso tem acontecido nos nossos tempos? Primeiro, nós temos um adversário que é o diabo, Satanás. Ele quer destruir as famílias, e porque muitas das vezes nós deixamos realmente de aprender com as Escrituras a como lidar com famílias segundo as Escrituras exige que nós lidamos. O mundo ele pode ter os métodos, pastores podem ter os seus métodos, famílias podem ter os seus métodos, mas alguma coisa em comum nós temos, que é viver uma família cristã de fato, de verdade, viver famílias piedosas, famílias que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus, famílias que realmente se comprometam com a causa do Senhor, famílias que realmente estão não envolvidas, muitas das vezes, naquilo que chamamos de religião, mas envolvidas nas causas da igreja. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que nós temos visto nos nossos tempos é que muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis estão enchendo seus filhos de igreja, enchendo seus filhos de religião, enchendo seus filhos de doutrinas, muitas das vezes pegadas de homens, doutrinas muitas das vezes que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Homens e mulheres que se comprometeram com religiões falsas, pensamentos errôneos,
igrejas, religiões, organizações que estão pensando somente no próprio ser humano e estão deixando que isso passe para os seus filhos, seus familiares. Pessoas que estão crescendo, vendo que as pessoas estão mais preocupadas com dinheiro, com bênçãos materiais, bênçãos daqui, bênçãos dali, e que quando eu estou sem dinheiro eu fecho a cara, não quero ver ninguém. Filhos muitas das vezes estão vendo pais crentes agindo dessa forma, falando das suas organizações, falando das suas igrejas, falando dos irmãos da igreja, e muitas das vezes agindo dessa forma. Nós queremos famílias santas, queremos famílias que brilhem a eleição que Jesus, a eleição que Deus nos deu. Nós queremos que famílias assim possam herdar verdadeiramente os céus com o Senhor Jesus. Agindo dessa forma, jamais nós alcançaremos sermos famílias abençoadas. Se nós agirmos dessa forma, estaremos colocando as nossas famílias, ao invés de cercá-las de cuidado, estaremos encaminhando, acelerando os seus passos mais largos para o inferno. E muitas das vezes nós vemos por que as pessoas estão abandonando as igrejas, porque os jovens estão entristecidos com as igrejas, porque muitas das vezes, apesar deles virem todo domingo, eles não conhecem nada de Jesus. Eles conhecem apenas uma religião fria, uma religião que os seus pais não vivem, uma religião que é só falada aqui nos templos, mas em casa nós não vivemos. Palestras lindas, pregações lindas são feitas por alguns pais, mas chegam em casa, são espancadores, são homens violentos, avarentos, que não dá exemplo para aqueles que o Senhor colocou nas suas mãos para cuidar. E dessa forma, irmãos, nós não criamos famílias que agradam o Senhor Deus, famílias que dão prazer ao Senhor. É por isso que nós temos que aprender com Jó, aprender com o servo do Senhor chamado Jó. Já encerrando, aprender com o servo de Deus chamado Jó. Jó criava sua família segundo as Escrituras o admoestava, segundo o Senhor lhe falava. Jó cuidava dos seus filhos, 10 filhos. Jó cuidava, fazia com que eles caminhassem juntos, fazia com que eles obedecessem ao Senhor. Jó era exemplo para os seus filhos. Jó era exemplo para a sua esposa. Jó era exemplo para aqueles que o cercavam. Jó, ele olhava os seus filhos e ele tinha prazer de acordar de madrugada e abençoar um a um. Tanto é que quando ele perdeu os seus filhos, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Nada podia abalar Jó, porque Jó era um homem que estava com seu coração entregue ao Senhor. O Senhor é que gerava em Jó aquela obediência, vinha de Deus. E Jó então ele encarou todos os problemas, e ele, em determinado momento, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas quando ele se recompõe, ele reconhece que tudo vem do Senhor, e bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos dar glória a Deus perto dos nossos filhos, irmãos. Eles precisam ver nós ajoelhados orando, eles precisam ver nós cantando, ele precisa ver nós dando glória, aleluia, amém. Eles precisam ouvir, senão eles não aprendem. Eles precisam ver que nós estamos comprometidos com Deus e um projeto maior. O nosso projeto é maior. Nosso projeto não é igreja, nosso projeto é céu. Esse é o nosso projeto. Porque o Senhor um dia, Ele cravou na cruz e entregou para nós a salvação. Disse: olha, vivem. O apóstolo Paulo diz assim: se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ai, irmãos, que bênção, que bênção.
Um dia eu conversando com o João e falou assim: pai, o apóstolo Paulo fala assim que se viver é lucro, se viver em Cristo e se morrer é lucro. Ah, como a minha alma se alegra em ver meu filho, porque ele tem recebido ensinamento. Ah, irmãos, precisamos ensiná-los, nossos filhos, esposa, familiares. Nós precisamos buscar isso na nossa vida. Isso é bênção. Nosso projeto é um projeto maior. Cercar nossas famílias de cuidado, colocar nossas famílias nesse projeto em nome de Jesus. Dizer para a nossa família que o nosso projeto é o projeto que está junto com o Senhor. É Ele que lançou a pedra fundamental dele em um edifício que Ele mesmo se declara ser Ele. É de uma videira que Ele mesmo declara ser ela. E nós os ramos. É Ele mesmo que diz. Aleluia. Ah, que Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, que nós possamos colocar esse projeto no nosso coração, mais uma vez. Nós possamos encher nosso tanque, né, com a palavra do Senhor. E se nós tivermos alguma área da nossa vida que nós precisamos mudar, nesses cuidados com a nossa família, vamos mudar. Se tem alguma área que está dando certo, continue, mas se tem uma área que nós precisamos mudar, vamos ensinar nossos filhos, vamos orar com eles, vamos abençoar eles. Abençoa seu filho, abençoa sua esposa, a esposa abençoa o marido. Isso é família. Faça essa família entender que o projeto é de Deus, o projeto não é nosso. Que Deus ele possa estar trabalhando no coração de cada um de nós, cada um dos irmãos, trazendo no nosso coração esse desejo maravilhoso de viver uma família abençoada, cercar nossa família de cuidados muito especiais que o Senhor Jesus possa nos dar essa oportunidade de fazer, em nome de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando. Volta a palavra, pastor. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados que ouvem e praticam as minhas palavras. Que nós possamos sair daqui nessa noite, depois da mensagem abençoada do nosso irmão, e praticar. Se nós queremos ver as famílias realmente mudadas, colhendo frutos de uma vida diferente, precisamos deixar de ser ouvintes e nos tornarmos mais praticantes da palavra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Bênção. Queridos, caminhando para o final do nosso culto, vamos entoar o hino 368, Despedida. Convido os irmãos a ficar em pé, nós já ficamos bastante tempo sentados. Vamos cantar esse hino com toda alegria, com toda a força, sabendo que o Senhor nessa noite está nos chamando a cercar as nossas famílias, protegê-las de toda a influência maligna que está tentando destruir nossas famílias. 368. Cuidado.
Senhor nos atraiu para a casa dele, para ouvirmos a sua palavra. Nós vamos encerrar nosso culto fazendo uma oração, cada um dos irmãos por sua família. Eu queria contar 2 fatos interessantes, são rápidos, sobre essa questão de família, exatamente em cima do tema da mensagem, cercar nossa família. Houve um furacão nos Estados Unidos, no Mississippi, destruiu uma cidade inteira, destruiu a cidade toda, destruiu todas as casas, destruiu tudo. E os bombeiros foram então chamados para procurar sobreviventes. E rodaram a cidade toda e não acharam sobreviventes. Até que no momento lá, da procura pelos sobreviventes, eles escutaram um choro de um neném, de uma criança chorando debaixo dos escombros de uma casa lá. E eles foram, tiraram os escombros. Quando eles olharam, tinha o corpo do pai e da mãe, estava em cima da criança. O pai e a mãe da criança morreram para proteger aquela criança, para não morrer. Tão belo que foi essa atitude, que se tornou notícia nos jornais daquela cidade. Ao mesmo tempo, meus queridos, eu tive que há um tempo atrás ir num velório de um grande amigo meu, que decidiu não escutar o pai nem a mãe, e a sua vida foi afundando tanto, que ele entrou na bandidagem e morreu das mãos da polícia. E a mãe dele, no velório, disse: ah, meu Deus, se eu tivesse cuidado do meu filho, meu Deus, como eu deveria ter cuidado. Ah, meu Deus, porque ele era filho único, detalhe, filho único, ela não tinha outro filho não. Morreu com 30 e poucos anos, metralhado pela polícia. Então, meus irmãos, pensando exatamente no que foi pregado hoje, nós precisamos nessa noite orar ao Senhor, pedindo: Deus, o que é que eu preciso mudar na minha vida para eu guardar melhor a minha casa? O que é que eu preciso melhorar nas minhas atitudes para eu guardar melhor a minha casa? É assim que nós vamos orar, meus queridos, nessa noite. Eu convido você a dobrar sua cabeça, orar pelo seu marido, a esposa orar pelo seu marido, o esposo orar pela sua esposa, também orarmos pelos filhos e olharmos o que nós precisamos mudar, porque é o mês da família. Esse dia foi separado para ouvirmos a mensagem do Senhor, e o Senhor falou nos nossos corações, meus queridos. Então vamos aproveitar a oportunidade e falar com o Senhor. E depois da nossa oração, estaremos impetrando a bênção apostólica. Eu quero só um minutinho para os irmãos para dar 2 avisos e estamos encerrados. Vamos orar. Os irmãos orem aí no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar. Ore por sua família, ore por seus filhos, ore por seu esposo, ore por sua esposa, ore por sua casa. Santo e bendito Deus, bendizemos ao Senhor por esse culto nessa noite. Obrigado, ó Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor deixou com que nós pudéssemos realizar aqui, ó Deus, na Tua casa. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de adorar o Teu santo nome, por esse louvor belíssimo nessa noite, maravilhoso, que o Senhor receba no Seu altar, ó Deus, os louvores. Obrigado, ó Deus, por podermos orar ao Senhor nessa noite, ó Deus. Receba nossas orações limitadas, ó Deus, imperfeitas, mas por causa do Senhor Jesus, elas são aceitas no trono do Senhor. E obrigado, ó Deus, por ouvirmos a Tua palavra, que nos desafia, que nos exorta, que nos chama a entrar no eixo do Senhor, no caminho que o Senhor quer que nós andemos. Por isso, ó Pai, nos aperfeiçoa, ó Deus, segundo a Tua vontade. E se há, ó Deus, algum problema, algum defeito, alguma dificuldade em alguma família aqui, ó Pai, que segundo o Teu Santo Espírito, o Senhor venha corrigir, ó Deus, em nome de Jesus. E que as famílias, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Diamante, ó Deus, sejam exemplos, ó Deus, para os de fora, sejam luz para os de dentro, ó Deus, sejam espelho para os filhos, sejam, ó Deus, testemunho da graça e da bondade do Senhor, onde eles estiverem, meu Pai.
que em nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, guardando os teus servos, ó Deus, as famílias dessa igreja, das ciladas do diabo, ó Deus, das armadilhas de Satanás, e que em nome de Jesus nós possamos ver cada vez mais, ó Deus, as famílias da igreja presbiteriana do Diamante, ó Deus, e também quem nos assiste nessa noite, ó Deus, famílias vibrantes, famílias alegres, fervorosas, ó Deus, animadas à presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque sabem, ó Deus, entenderam que a melhor coisa para se fazer é cercar suas famílias para a glória do teu nome, ó Deus. Oramos, ó Deus, nessa noite agradecidos por tudo em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces, sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre as famílias da Igreja Presbiteriana do Diamante, sobre as famílias dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet e sobre a Igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo todo. Amém. Não tem um amém. Os irmãos podem se sentar.